Atos 23. Paulo está ali diante do conselho. Lembra o capítulo anterior? Queriam matá-lo. E então ele começa a dizer: irmãos, eu tenho andado diante de Deus com uma consciência limpa. Eu sei que eu estou diante do Senhor, e ele ali se justificando e falando. E então o sumo sacerdote Ananias mandou que batessem na boca de Paulo, e ele recebe um tapa na boca, e ele fica indignado. Ele fala: Deus te ferirá a parede branqueada. Por quê, né? O que é a parede branqueada? É aquela que Jesus falou, né? Que os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles eram paredes pintadas de cal. Por fora aparentavam brancura, mas o interior estava cheio de ossos secos e podridão. E ali, aqueles sumos sacerdotes que estavam ali tramando só matar Paulo, né? Só que eles não revelavam a essência verdadeira do seu coração, né? Eles mantinham uma postura de religiosos que queriam o bem, né? Eles não vão revelar que o coração deles está cheio de ódio, está cheio de crueldade, né? Que o coração interior deles está cheio de psicopatia, né? De narcisismo, de sadismo. Não, jamais eles iriam manifestar o que havia dentro deles. E na hora que batem na boca de Paulo para calá-lo, sendo que Paulo está dizendo: olha, eu estou com a consciência limpa diante de Deus. Então Paulo se indigna e fala: Deus vai te ferir, parede pintada de cal, né? Parede branca, mas na verdade o interior está sórdido. Esta era a verdade dessa palavra. E Paulo diz: você está aqui para me julgar conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir, né? Então eles alegavam todo um legalismo, toda, né, uma severidade, uma verdade para julgar, mas, no entanto, eles agiam contra, na verdade, qualquer processo legal dentro daquilo que eram os sentimentos que havia no coração deles. E então se levantaram ali e disseram: você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote. E ele fala: não, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Mas Deus sabia, né? E aquela sentença que saiu da boca de Paulo, na verdade, vinha da boca de Deus. Porque embora ele fosse ali um sumo sacerdote, do interior dele é que estava realmente exalando toda aquela crueldade e aquela ordem de matança contra Paulo e também a violência. E Paulo fala: não, eu não devia então ter falado isso, porque a Bíblia diz para não falar mal do príncipe do povo. E ele se cala. Paulo, sabendo que ali ao redor estava cheio de saduceus e fariseus, então ele é tomado por uma sabedoria muito grande e ele diz: olha, irmãos, eu sou fariseu, sou filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado, porque é isso que eu creio. O que acontecia, queridos? Os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos, eles criam em anjos, eles criam naquilo que era, né, o julgamento final. Os saduceus não. Os saduceus não creem na ressurreição. Para os saduceus, a mentalidade era totalmente diferente. E esse ensino de ressurreição era, na verdade, uma heresia. E Paulo, ele vai naquilo que é a verdade dos fatos e ele acaba ali já quebrando a ligação entre os fariseus e os saduceus. Ele diz: olha, eu estou sendo julgado porque eu tenho esperança na ressurreição dos mortos
e por isso é que eu estou sendo julgado. E é verdade. Por quê? Porque Paulo cria que Cristo ressuscitou. Porque Paulo cria que Cristo haveria de ressuscitar no futuro os seus e tomar para si, e que as pessoas morariam com Cristo para sempre, né? Então Paulo pregava a ressurreição dos mortos. E na verdade, ao invés de ele ir direto ao assunto, né, e dizer, olha, eu estou sendo julgado porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus apareceu para mim, não. Ele foi com sabedoria e apontou aquilo que era a sua causa de forma que atraísse para si mais ajudadores. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não, que era o outro grupo de religiosos, e então ali ele consegue dividir aquele grupo de judeus que estava todo unido contra ele. Os saduceus dizem que não há ressurreição, que não há anjos, que não há espírito, mas os fariseus conhecem uma e outra coisa. E como Paulo era um fariseu, e ele era um filho de um fariseu, que acreditava na ressurreição, que acreditava, tanto que ele também acreditou e viu a Cristo ressuscitado, ele então atrai para si o favor dos fariseus. E então começa um grande clamor ali, uma grande batalha, os fariseus contra os saduceus. Ora, os fariseus contendiam dizendo, nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou algum anjo falou com ele, nós não vamos lutar contra Deus, não. E havendo ali uma grande dissensão, como o tribuno temeu que acabassem ferindo ou despedaçando Paulo, imagina só, tamanha era a fúria contra Paulo, né? Puxava para cá e puxava para lá, tamanha era a agressão ali, que aquele tribuno teme que despedaçassem Paulo. Então ele dá ordem para que os soldados tirassem Paulo do meio daquele debate e o levassem para a fortaleza, para um lugar seguro. E olha que tremendo, queridos. De noite, o Senhor Jesus aparece de novo para Paulo. Que coisa maravilhosa, né? E o Senhor Jesus aparece para Paulo numa visão e diz, Paulo, tenha ânimo, porque assim como você falou de mim em Jerusalém, assim importa que você fale de mim também em Roma. E o Senhor Jesus então diz que Paulo precisa chegar a Roma e que lá ele vai testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra que lá atrás, Cláudio, que era o governador ali de Roma, ele tinha expulsado todos os judeus? Então Roma era um lugar onde a palavra, o Evangelho, mal tinha sido apregoado devidamente, porque Cláudio tinha expulsado todos os judeus. E agora o Senhor diz, assim como você falou de mim em Jerusalém, você precisa e vai falar de mim em Roma. Quando estava amanhecendo, aqueles judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam, não beberiam enquanto não matassem Paulo. Pois é, eles fizeram um jejum para matar Paulo. Você já pensou? O grau da religiosidade, o que leva a pessoa passa a fazer jejum para matar o outro. Qual a diferença, né, de um feiticeiro e um religioso desse? Nenhuma diferença, né? A crueldade, por isso que Jesus fala, aquele que odeia o seu irmão é assassino. E nele não há vida eterna. Por quê? Porque dentro de si, né, ele não tem coragem de lavar as mãos, porque ele precisa sujar as mãos, porque ele precisa posar de boa pessoa. Ele precisa manter, né, a aparência de que é uma pessoa do bem. Mas dentro dele, ele realmente é alguém que já não tem mais a vida eterna, porque é tomado pelo ódio e é tomado pelo mal. E esses religiosos têm a capacidade,
de fazer então um jejum para matar Paulo. E quantas pessoas nós encontramos no decorrer da vida que agem dessa forma, né? Que oram de forma contrária ao seu irmão, que oram para prejudicar pessoas, que oram pelo mal de pessoas e aí não entendem porque a vida delas é um tormento. Por quê? Porque na verdade elas não estão a serviço de Deus, estão a serviço de Satanás. Então o Satanás, ele já quer fazer o mal e tudo que ele precisa é de aliados humanos que o apoiem a fazer e concluir aquele mal. E quando Satanás encontra religiosos assim, né, é tudo que ele quer, né? Por quê? Porque ele quer fazer e sozinho ele não pode, ainda mais contra um cristão. Mas ali ele encontra alguém que é um religioso cheio de maldade no coração, que fica ali continuamente, né, lutando no seu coração, exalando aquela maldade contra aquele cristão. Então até o momento em que o diabo acaba achando ocasião e acaba tendo oportunidade de prejudicar alguém. Esses religiosos fizeram essa conjuração. E olha só, diz o versículo 13, que eram mais de 40, né? Às vezes você vai pensar assim, ah, mas pastor, isso é um ou outro. Não, irmãos, eram mais de 40. Você vê como o poder de alastração, né, de uma maldade, né, da religiosidade, gera pessoas, né, como Jesus falou, né, aos fariseus, aos religiosos. Quando Jesus estava ainda na terra, Jesus disse, vocês tornam as pessoas mais dignas do inferno do que vocês, piores do que vocês. Por quê? Porque eles nem entravam nem deixavam as pessoas entrar nos céus. Eles colocavam nas pessoas os mesmos sentimentos malignos deles. Então ali eram 40 que entraram no mesmo propósito de jejum para matar um homem que na visão deles, né, estava errando contra a lei, estava errando contra Deus, estava errando, né? Então, qual a solução? Que morra, né? Precisa morrer. E estes 40, diz o versículo 13, se reuniram, fizeram essa conjuração, juraram, nós não vamos comer nem beber enquanto não matarmos esse Paulo. Senhor do céu, né? Cuidado, né? Que tem muito crente, o que a Bíblia fala, né? Que o pecado da feitiçaria, né? Que o pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. O que é isso, né? A desobediência a Deus. Tem muito crente feiticeiro, né? Tem muita gente que acha que é crente, que até o diabo é crente, né? A Bíblia fala que o diabo crê e treme, ele sabe quem é Deus. Então tem muito crente que acha que é cristão, mas na verdade é um feiticeiro. Por quê? Porque tem esse mesmo sentimento de fazer o mal ao próximo, de desejar o mal ao próximo, de desejar a doença, de desejar a morte, de fazer oração contrárias, de ficar ali com uma aparência de bem, fingindo, simulando querer o bem, mas na verdade querer daquilo que é a maldade do seu coração, prejudicar pessoas e trabalhar contrário àquilo que Deus quer. E diz então que aqueles anciãos, os principais dos sacerdotes, disseram, queridos, nós não estamos falando de ateus, ok? Nós não estamos falando de criminosos. Nós não estamos falando de um complô dentro de uma cadeia. Não. Nós estamos falando dos sacerdotes, os principais sacerdotes e anciãos, pessoas maduras, ou pelo menos deveriam ser. Pessoas, né, vividas. Não era uma molecagem, né, dentro de uma FEBEM, não era uma molecagem dentro de um presídio, não. Sumos principais sacerdotes e anciãos disseram, conjuramo-nos, né? Vamos fazer um juramento, sob pena de maldição, de nada comermos, nada provarmos até que matemos a Paulo.
Então, em nome de Deus, né, eles estavam ali fazendo um juramento, né? E a gente que está assim, né, está se matando, né, está se consumindo, o ódio está consumindo a pessoa, o mal está consumindo a pessoa começa a ressecar, né? A pessoa começa a morrer interiormente, porque o mal a consome. Porém, perceba o que diz aqui, né? Que eles conjuraram até que conseguissem matar. E assim é o crente que não perdoa. E assim é o crente que não se liberta do que é maligno. Assim é o crente que não se liberta do que é demoníaco que está no seu coração, né? Ele fica ali achando que vai prejudicar os outros e ele mesmo está se destruindo, se matando, e aí não entende por que que não vê o outro morrer, né? Ai, por que que eu não vejo a desgraça, né? Crente, por que que e amaldiçoa e lança sentença e acha que tem Deus ainda na vida? Tem uma religião, mas não tem Jesus, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não podem sair dois tipos de águas, fontes amargas e fontes doces. A mesma árvore não pode dar dois tipos de frutos, né? Frutos bons e frutos envenenados, não, né? O puro Evangelho de Jesus envolve aquilo que é a disseminação do que é bom, a disseminação da palavra de libertação, de milagre, de perdão. Esse é o seguidor de Jesus. E hoje eu vi até um estudo que falava dentro da psicologia dos traços de uma pessoa má, né? Isso vai além de religião, porque a pessoa pode estar em qualquer tipo de religião. E o primeiro traço nessa tríade obscura que é colocada pela psicologia é o narcisismo, né? Aquele tipo de pessoa que se envaidece, aquele tipo de pessoa, né, que tende a se concentrar em si mesmo, fantasia que tem um poder, uma capacidade ilimitada e precisa de admiração constante dos outros. Se alguém admirar outra pessoa, tipo perto de um narcisista, coitado dessa pessoa, né? Porque ela vai começar a difamar e vai começar a destruir a imagem de qualquer outro que possa ser admirado, que não seja ela. A segunda característica dessa tríade obscura é a psicopatia. A pessoa tem uma falta de empatia pelos demais. É a característica de pessoa manipuladora, que não se importa com o sentimento ou o interesse de outras pessoas, só se importa consigo mesmo e com seus próprios objetivos e interesses. Essa turma do mal ainda é completada pelo maquiavelismo, que é a pessoa que tem esse comportamento acentuado e passa a ter realmente atitudes estratégicas e o único propósito é beneficiar a si mesmo. Então é uma pessoa que se torna maquiavélica, né? Ela é capaz de arquitetar planos malignos, mas não abertamente, mas para alcançar e fazer o mal. Tem prazer em fazer o mal ao próximo. E alguns psicólogos canadenses colocaram uma quarta característica, que é o sadismo, que é o tipo de pessoa que tem prazer em fazer o mal ao próximo, sente satisfação quando prejudica alguém, sente satisfação quando, né, fere alguém, sente prazer, só se sente relaxado quando atinge, fere, denigre, humilha. E quando alguém do seu círculo se sente bem, feliz, realizada, essa pessoa fica atormentada até ver aquela pessoa amarrada, abatida e desanimada, entristecida. O sádico é aquele tipo de pessoa que gosta de causar sofrimento nos outros. Que loucura, né? Mas isso existe, queridos. E você vai ver que esses sacerdotes tinham todas essas características. Perceba, quando Estevão apareceu fazendo sinais, prodígios e maravilhas, eles
se enchiam de ódio, de inveja e contra Jesus e contra Paulo e contra Pedro e começavam a disputar. Por quê? Porque eles tinham todas essas características, né? O narcisismo, só eles podem ser reconhecidos, só eles têm capacidade. Aquilo que a psicopatia não tem empatia por ninguém. Paulo tentou conversar, Paulo tentou argumentar, olha, eu era judeu como vocês, eu temia a Deus, eu sempre fui zeloso, Jesus me apareceu no caminho, ele mesmo me disse para que eu pregasse aos gentios, ele disse para que eu não recalcitrasse contra os aguilhões, não lutasse contra Deus. Mas a pessoa maligna, má, ela não tem nenhuma empatia. A história de alguém não tem importância alguma para ela. Terceiro, é o maquiavelismo, né? Eles tramavam os seus objetivos malignos de prejudicar, de lesar, de afastar, de entristecer, de matar, de destruir a pessoa, mas ali, né, tudo debaixo dos panos, tudo, né, você vê aqui, tudo nos bastidores, né? E quando ia, já tinham feito, já tinham matado Jesus, né? Já tinham lá matado Estevão, e eles tudo lá por trás, né, com o maquiavelismo deles, e eles insurgiam as pessoas, e aqui multidões estavam arrastando Paulo, estavam ali agindo violentamente contra Paulo, e esse sadismo, né, essa satisfação em fazer o mal para o outro, né? A pessoa até dá um sorrisinho assim dentro dela, fala, eu consegui, né? O mal, eu consegui a dor, eu consegui destruir, eu consegui. Isso é demônio puro na vida da pessoa. E diz que esses religiosos disseram, nada provaremos até matar Paulo. E eles disseram, amanhã vamos alegar que nós precisamos conversar com Paulo, falar algumas coisas para Paulo. Nada é aberto, né? É tudo maquiavélico, é tudo manipulado. E então eles dizem o quê? Quando trouxerem Paulo, nós já estaremos prontos para os matar, para o matar. O que importava é a estratégia deles. E a estratégia deles era o quê? Matar. Matar aqueles que lhe eram críticos, matar aqueles que lhe são contrários, matar aqueles, né, desejar o mal, desejar simplesmente exterminar. É a síndrome de Caim, né? Preciso exterminar. E diz então que o sobrinho de Paulo, olha que interessante, acaba ouvindo a conversa ali dos judeus, o próprio sobrinho de Paulo. E ele vai até Paulo e conta para Paulo, Paulo, amanhã eles planejam matar você, Paulo. Já está tudo tramado. E o sobrinho ouviu. E eles não imaginavam que era sobrinho de Paulo. E diz então que Paulo manda chamar o tribuno e diz, olha, levem esse menino e ouçam tudo que ele tem para dizer. E o sobrinho de Paulo é levado até o tribuno e ali ele conta, amanhã os judeus já decidiram, já entraram em acordo, que eles vão rogar que você leve Paulo até eles, como se eles tivessem que conversar com Paulo. Mas não acredite, porque mais de 40 homens já decidiram, que armaram ciladas, e eles já declararam, sob pena de maldição, que não vão comer nem beber até que tenham matado Paulo. E eles estão aguardando você para você se comprometer com isso. O sobrinho de Paulo contando para o tribuno, para o juiz. E o juiz fica assustado e fala para o sobrinho de Paulo, não diga isso para ninguém. E no outro dia, logo que amanhece, ele já manda preparar. Olha como Deus age, queridos. Olha como Deus age. Satanás usa os seus, né? Aqueles que com uma capa de religiosidade fingem, né, o bem, mas são pessoas maquiavélicas, são pessoas sádicas, são pessoas psicopatas, são pessoas demoníacas, são pessoas malignas, são pessoas que só têm um mau sentimento dentro de si, pessoas maldosas, né? Satanás pode usar os seus, mas Deus é muito poderoso. Sabe o que acontece? Aquele juiz, então, decide, chamou os centuriões e falou, olha, preparem
200 arqueiros. Meu Deus, olha só. Preparem 200 soldados. Preparem 70 da cavalaria, porque nós vamos para Cesareia amanhã. Aparelhem os cavalos, as cavalgaduras, para que nós levemos a salvo Paulo até o presidente Félix. Meu Deus do céu! O diabo pode armar, o diabo pode encher corações com sentimentos demoníacos, aqueles que são instrumento deles, pode encher de maldade com a maldade, usando a própria maldade, porque não é o diabo que põe a maldade, né? É a pessoa que já tem a maldade, o diabo só usa a maldade dela. O diabo pode fazer o que for, agora o que Deus faz, né? 40 religiosos entrarem em acordo, nós precisamos matar. Entraram na trama, nós vamos fazer, nós vamos matar, nós vamos eliminar, nós vamos apagar da face da terra. Mas Deus preparou, queridos, 470, Senhor Jesus, 100 vezes mais. Sabe quando a Bíblia diz que maior é o que está com você do que o que está no mundo? Sabe quando a Bíblia diz que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós? Queridos, essa é a maior verdade espiritual. Parecia que Paulo estava sozinho ali, à mercê daquele bando de religiosos, mas ele não estava sozinho, porque Deus conhecia o coração, e isso é o maravilhoso do Evangelho, porque nós não temos um Deus de prata, de bronze, um Deus de madeira, de gesso, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, né? Que tem mãos, mas não apalpam. Não! O nosso Deus é um Deus verdadeiro, que sonda o coração, que sonda os pensamentos, que sonda a mente. E esse Deus verdadeiro sabe de todas as coisas. Ele peleja pelos que são dele, ele protege, ele ama. 40 se uniram sob pena de maldição. Se a gente não matar, quem comer é um maldito. Até a gente matar ele. A gente tem que fazer justiça. Nós somos de Deus. E enquanto esse homem estiver solto, ele vai fazer o mal por onde ele andar, ele vai criar o mal, ele vai pregar contra Moisés, ele vai pregar contra as leis, ele é um herege. Ele fez o mal, ele pecou, ele quebrou a lei, nós precisamos matá-lo, não é assim? Enquanto os maquiavélicos estavam lá, se consumindo no seu veneno, no seu fel, 470 estavam agora se unindo, tomaram Paulo sobre a cavalaria e levaram para Cesareia. E diz então que junto com Paulo agora vai uma carta, e nessa carta foi para Cláudio. Lembra Cláudio? Aquele lá que estava expulsando todos os judeus? Agora ele recebe uma carta referencial de Paulo. E nessa carta é dito o que aconteceu com Paulo. Esse homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles. Nós o livramos com os soldados e foi informado que ele era um cidadão romano, e queremos saber a causa de por que ele é tão perseguido e por que o acusavam. Estamos levando ele ao seu conselho para que você o julgue. Achei que as acusações que envolvem ele são questões da lei dos judeus, mas que nenhum crime ele praticou digno de morte ou de prisão. E é-me notificado que os judeus tentam armar ciladas contra ele. Por isso eu estou enviando esse homem para que você o julgue e para que você aprecie a causa dele. Passe bem. Meu Deus! Paulo recebia cartas antes para matar os cristãos. Ele se converte e agora mudou. Agora cartas são enviadas a fim de protegerem-no, a fim de darem a ele realmente um julgamento justo. E então diz que os soldados tomaram a Paulo, o levaram durante a noite e no dia seguinte
eles estavam lá na fortaleza, colocando Paulo a seguro. Assim que eles chegam a Cesareia, entregam a carta ao presidente, que apresenta Paulo. O presidente lê a carta e sabia que Paulo era da Cilícia, e diz então: eu vou ouvir você quando os teus acusadores chegarem até aqui. E Paulo então é colocado no pretório de Herodes. Senhor Deus, quanto ensino! Mas como é maravilhoso você estar na mão de Deus. Esteja na mão de Deus. Não seja os religiosos, mas seja aquele que está nas mãos de Deus. Seja aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Não envolve religião, não envolve ritos, envolve você e Deus. E Deus lutará por vós e vos calareis, diz a palavra do Senhor. Lembra de Elias? Quando Geazi estava desesperado. Ai, Eliseu, né? Olha a multidão que está aqui, vão nos matar. E então ele ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele vê então que a multidão de anjos era muito maior do que a multidão dos inimigos que estavam acampados ao redor da cabana deles. E assim é na vida daquele que acreditar verdadeiramente no Senhor. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, fique com essa palavra. Jesus te abençoe.